Segurança sempre foi um aspecto muito importante na estratégia de investimentos de Luiz Barsi Filho. O meu pai odeia perder dinheiro. Talvez porque na infância ele tenha aprendido o que é ser pobre e não tenha gostado. Barsi sempre repete que não tinha nada de bonito nem de poético na sua pobreza. Ele não sonhava em ter o patrimônio bilionário que ele tem hoje. Mas muito cedo ele decidiu que queria sair da pobreza, para nunca mais voltar. A infância deixou muitas cicatrizes. O pai do Barsi morreu quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Na época, ele e a mãe moravam com o avô, pai de seu pai. Mas com a morte do pai, o avô passou a perceber a mãe como alguém que já não fazia mais parte da família. O avô disse à mãe que ela só poderia ficar morando com ele se começasse a pagar um aluguel. Como o valor proposto era muito alto, Barsi e sua mãe acabaram indo morar num cortiço de imigrantes pobres conhecido como Quintalão, na região central de São Paulo. As condições de vida lá eram super precárias. A casa tinha um único cômodo e o banheiro era compartilhado com outras várias famílias. Para colocar comida na mesa, a mãe do Barsi começou a trabalhar numa fábrica de charutos. O Barsi ficava sob os cuidados de vizinhos. Ele conta que foi uma criança largada, que cresceu junto a outras crianças largadas. Quando a mãe trocou a fábrica de charutos por um emprego na bombonière de um cinema, Barsi começou a trabalhar com ela. Nos intervalos dos filmes, ele passeava pelas salas de projeção e vendia saquinhos de uvas passas. Depois, Barsi virou engraxate nos dias de semana e continuou a trabalhar como baleiro nos finais de semana. Ele ainda era uma criança, mas o trabalho era a única distração possível para um estômago que roncava. A precariedade da vida foi um grande estímulo para que ele pensasse em formas de ganhar dinheiro, multiplicar a riqueza e se distanciar cada vez mais daquela vida no cortiço. Mas o Barsi nunca fez loucuras para tentar ganhar dinheiro. Quando começou a se aproximar do mercado financeiro, logo ele tomou contato com histórias de pessoas que perdiam tudo na bolsa. Ele nunca quis ser mais um jogador, apostando as suas economias como num cassino. O Barsi aprendia com os próprios erros e com os erros dos outros, e aos poucos ele foi lapidando a sua própria estratégia. A aproximação com o mercado acionário ocorreu de forma bem natural. Na adolescência, ele havia estudado contabilidade para entender a linguagem dos negócios. Depois, arrumou um emprego, começou a auditar empresas e a entender como era o balanço de uma companhia saudável. Logo, ele percebeu que por meio da bolsa de valores era possível se associar a negócios bem lucrativos. Na visão do Barsi, boas empresas são aquelas que lucram muito e distribuem dividendos fartos aos seus acionistas. Ao comprar ações dessas empresas, ele receberia parte dos lucros desses negócios. Sempre que o dono da companhia recebesse dividendos, ele, como um pequeno acionista, também teria o seu quinhão. Foi por volta de 1968, o mesmo ano em que foi criado o Ibovespa, que o Barsi começou a frequentar a bolsa. Ele já estava convencido que havia grandes oportunidades no mercado acionário. O meu pai tinha convicção que ali apareceriam diversas chances de comprar ações que valem R$1, pagando apenas 50 centavos. O seu desafio era desenvolver uma estratégia de investimentos que permitisse que ele identificasse essas grandes barganhas, mesmo quando os outros não estavam vendo. É lógico que o Barsi não conseguiu formatar essa sua estratégia vencedora logo de cara. No início, ele agia mais como um especulador, na esperança de comprar barato para depois achar alguém a quem vender mais caro. Logo, ele percebeu que os grandes ganhadores da bolsa jogavam um jogo diferente. Foi ali que ele moldou a estratégia que usa até hoje, com foco em dividendos e visão de longuíssimo prazo. Foi essa estratégia que permitiu ao Barsi alcançar a sua liberdade financeira já na década de 70, ganhar os seus primeiros milhões na década de 80, virar um grande investidor na década de 90, começar a controlar participações relevantes em diversas empresas, a ponto de garantir assentos no conselho já nos anos 2000, e ganhar notoriedade como bilionário da bolsa nos anos 2010, inclusive aparecendo em capas de sites e revistas. Esse método desenvolvido por Barsi permitiu que ele enriquecesse continuamente ao longo das últimas 5 décadas. Funcionou quando ele era ainda pobre e não tinha quase nada. E segue funcionando até hoje, mesmo ele sendo um bilionário. Já está tudo testado e aprovado. Eu não tenho dúvidas que esse é o método mais seguro para você investir em ações. Eu conheço milhares de pessoas que deixaram de ser perdedores recorrentes da bolsa para começarem a construir patrimônio com consistência a partir da aplicação do método Barsi de dividendos. É esse o método que você vai conhecer em detalhes a partir de agora e ao longo dos próximos 7 dias. Se você implementar esse método na construção da sua carteira de ações, em breve você vai entrar no caminho para enriquecer até ter dinheiro suficiente para alcançar todos os seus objetivos financeiros. Basta uma semana de dedicação para lá na frente você colher
resultados fantásticos. Então, assista essa aula magna até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos estudar primeiro o caso dos Estados Unidos. A pesquisa mais parruda já feita sobre a rentabilidade dos investimentos lá é do professor Jeremy Siegel de Wharton. No livro Investindo em Ações para Longo Prazo, Siegel analisou os retornos das principais aplicações financeiras americanas nos últimos 210 anos. É isso mesmo. Ele reuniu dados de mais de 2 séculos e chegou a esses resultados. As ações americanas tiveram um retorno acima da inflação de 6,6% ao ano em 210 anos. Os títulos do Tesouro Americano tiveram uma rentabilidade real de 3,6% ao ano. Já o ouro subiu só 0,7% ao ano acima da inflação. E o dólar perdeu 1,4% ao ano em relação à inflação. E mais, um dólar investido em 1802 na bolsa teria se transformado ao equivalente a 704.997 dólares, 210 anos depois, já descontada a inflação. Já em todas as demais aplicações, o investidor não teria nem mesmo 2 mil dólares. Ou seja, as ações tiveram um retorno real ao menos 390 vezes superior a todo o resto. Mas o dado ainda mais interessante desse gráfico talvez nem sejam os retornos compostos impressionantes. Preste atenção nessa reta de tendência traçada sobre a linha de retorno das ações. Essa reta mostra que ao longo de décadas, o investidor sempre consegue obter um retorno de 6 a 7% ao ano acima da inflação comprando ações americanas. As ações podem ter forte volatilidade por causa de crises, guerras, eleições. Mas nos últimos 210 anos, no longo prazo, a rentabilidade real das ações sempre acaba ficando entre 6 e 7% ao ano acima da inflação. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, nas crises do petróleo, na crise asiática, no estouro da bolha das .com, crise do subprime e também no Covid. Muita coisa gera volatilidade de curto prazo no mercado. Lucros trimestrais ruins, altas de juros, fatores psicológicos, medo e ganância fazem as ações chacoalharem. Mas essas oscilações de curto prazo que tanto preocupam o mercado, a imprensa ou os investidores iniciantes são insignificantes para quem está preocupado apenas com seus retornos de longo prazo. Porque nos Estados Unidos, ao longo de décadas, as ações sempre sobem entre 6 e 7% ao ano acima da inflação. E como é no resto do mundo? Bem parecido. Esse estudo do Credit Suisse avaliou o retorno de ações e investimentos em renda fixa em 25 países do mundo desde 1900. No gráfico, os retornos das ações são as colunas em verde água. Em todos os 25 países, as ações tiveram retornos reais anualizados superiores à renda fixa, que são as colunas em verde escuro e verde claro. Na média mundial, as ações tiveram um retorno anual de 5,2% ao ano acima da inflação, contra 2,1% ao ano para os títulos do Tesouro. Esses estudos não consideram dados brasileiros. No Brasil, há uma dificuldade de levantamento de cotações de muitas décadas atrás, devido às diversas mudanças de moedas pelas quais o país passou. Geralmente, os estudos brasileiros são feitos a partir de 1994, ano de implementação do Plano Real. Desde o Plano Real, o CDI apresenta uma performance superior à da Bolsa porque os juros foram muito altos no início do real, chegaram a até 45% ao ano. Mas não parece razoável imaginar que esses juros vão seguir tão altos no futuro. E carteiras de ações bem escolhidas conseguem sim bater o CDI. Prova disso é o próprio Barsi e dezenas de fundos de ações que também batem a renda fixa. Bom, a gente já entendeu o que são dividendos e quando uma empresa é ou não interessante do ponto de vista de geração de renda. Mas de onde vem essa obsessão do Barsi por dividendos? Por que ele acha que essa estratégia é melhor do que as outras? O Barsi há décadas é aficionado por dividendos porque ele entende que com essa estratégia o seu patrimônio cresce de duas formas. As ações vão se valorizar ao longo do tempo e reinvestindo os dividendos recebidos, você será dono de cada vez mais ações. É a mágica dos dividendos. É a soma dessas duas alavancas de crescimento. O Barsi diz que nem se importa com o preço das ações porque isso só alimenta o seu ego. O que importa para ele é ver os dividendos pingarem na sua conta para que ele possa comprar mais e mais ações. Foi aplicando esse método que ele se tornou o maior investidor pessoa física da Unipar, do Banco do Brasil e de várias outras empresas. Mas não é só isso. A estratégia do Barsi também deu muito certo porque, historicamente, as empresas que pagam bons dividendos acabam garantindo ao investidor retornos muito maiores do que a média.
Olha só essa comparação de rentabilidade entre o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa, contra o IDIV, que é o principal índice de ações pagadoras de dividendos. Nesse gráfico, o IDIV está em azul e o Ibovespa em laranja. Desde 2011, quando o IDIV foi criado, o seu retorno acumulado foi de 196%. Já o Ibovespa acumulou um retorno de somente 62%. As ações de dividendos renderam mais que o triplo do Ibovespa. Talvez você não tenha se convencido que a estratégia de dividendos é a melhor porque esse gráfico considera apenas os resultados dos últimos 12 anos no Brasil. Então, vamos olhar para os dados lá de fora, onde as séries históricas são bem mais longas. Autor do livro Dividend Investing, Strategy for Long-Term Outperformance, ou, em português, Investindo em Dividendos, uma estratégia para performance acima da média no longo prazo, Michael Clemens fez um estudo comparando as performances das ações que pagam bons dividendos contra os índices de ações mais populares. O estudo considerou dados de 1928 até 2011. Nos Estados Unidos, as carteiras de ações que pagam bons dividendos renderam 1,5% ao ano acima do S&P nesses 83 anos. Já uma carteira de dividendos global rendeu 2,1% ao ano a mais que a média do mercado acionário mundial. O estudo provou que, via de regra, o investimento com foco em dividendos vai te trazer resultados superiores em qualquer lugar do mundo. Mas quais motivos levam a esses retornos superiores das ações de dividendos? Por que isso é observado em todo o mundo? A gente já refletiu muito sobre essa questão e chegamos a algumas explicações. A primeira delas é que a empresa que distribui dividendos elevados geralmente está dando uma demonstração de saúde financeira. Se uma empresa paga dividendos elevados, persistentes e crescentes, esse é um negócio de qualidade. A segunda razão é que empresas pagadoras de dividendos geralmente são as que mais crescem. E isso é muito contraintuitivo. O senso comum diz que as empresas que pagam mais dividendos são aquelas mais maduras, que não têm tantas oportunidades de alocação de capital a taxas atrativas e, portanto, crescem menos. Mas Robert Arnold e Clifford Asness, dois bilionários gestores de fundos americanos, publicaram um artigo intitulado Surpresa! Maiores dividendos igual maior crescimento de lucros. Nesse artigo, eles analisaram 65 anos de dados e chegaram a evidências robustas de que as empresas que mais crescem são também as que mais distribuem dividendos. É muito comum você ouvir de especialistas do mercado que as companhias que mais crescem são as chamadas empresas de growth. São companhias que estão no mercado em franca expansão e que abrem mão de lucro agora para crescer e ganhar escala rapidamente, com a promessa de lucrar muito mais lá na frente. Essas empresas de growth seriam a antítese das empresas de dividendos, que não teriam mais tantas oportunidades de crescimento. Só que os dois bilionários americanos provaram justamente o contrário, que as empresas de dividendos crescem mais que a média e mais que as de growth. Uma das explicações é que essas empresas não dependem tanto de financiamento bancário para crescer, logo, não quebram quando dá errado. Por último, empresas de dividendos estão menos sujeitas às fraudes. Executivos inescrupulosos podem mexer nos balanços das empresas para inflar o lucro ou EBITDA, ou então reduzir artificialmente a dívida. A gente viu isso recentemente no escândalo das lojas americanas. Muitas vezes os números são maquiados para que executivos recebam bônus mais poupudos ou para que a companhia possa captar dinheiro mais barato. Mas esse tipo de truque contábil não serve para pagar mais dividendos. É preciso gerar caixa para você distribuir dividendos. O investidor não fica imune à fraude com ações de dividendos, mas as chances de ser enganado diminuem e muito. Chegamos agora ao quarto pilar do método Barsi, que é não pagar demais por suas ações. Se quer obter bons resultados, todo investidor deveria comprar ações por preços ao menos razoáveis. O investidor que primeiro chamou a atenção para a importância de pagar barato foi Benjamin Graham. Ele criou o termo margem de segurança, que quase um século depois ainda é muito popular no mercado. Graham escreveu que quanto mais baixo é o múltiplo pago por uma ação, maior é a margem de segurança do investidor. Múltiplos são formas de comparar diferentes empresas. Alguns dos múltiplos mais comuns são comparar o preço de uma ação ao seu valor patrimonial, ou preço dividido pelo valor patrimonial, o preço de uma ação com lucro por ação, ou PL, e o dividendo por ação com lucro por ação, ou Dividend Yield. Ações com dividend yield superior a 6% podem ser investimentos bastante interessantes. Ações negociadas próximo ao valor
valor patrimonial, ou seja, próximas ao valor investido pelos sócios para a criação e expansão da empresa, indicam que a ação está com um preço justo. Empresas negociadas por até 10 vezes o seu lucro líquido também são negociadas a um múltiplo razoável se forem companhias em franco crescimento. De todos esses múltiplos, o que o Barsi mais gosta é o dividend yield, ou retorno em dividendos. Ele acredita que o investidor corre menos risco de pagar caro por uma ação quando compra um retorno em dividendos elevado. Por exemplo, imagine que uma ação paga ao investidor um retorno em dividendos de 20% em 12 meses. Isso significa que em 5 anos, o investidor já recuperaria todo o dinheiro investido por meio do recebimento de dividendos. O que vier depois saiu de graça. O oposto também é verdadeiro. O Barsi evita ao máximo ativos que não são geradores de dividendos porque a sua chance de pagar caro é bem maior. Ações chegam a ser negociadas a 100 vezes lucros. Significa que, tudo mais constante, o investidor vai demorar 100 anos para recuperar o capital investido, mesmo que a companhia distribua todos os seus lucros como dividendos. Barsi compara essas ações que geram dividendos ínfimos a ativos especulativos, como criptomoedas, ouro, dólar, terrenos, obras de arte, etc. Você só vai ganhar dinheiro com tudo isso se achar alguém para comprar esse bem de você por um preço mais caro do que você pagou. É a teoria do tolo maior. Você paga caro apostando que um tolo maior vai pagar ainda mais caro. Até o dia que o tolo não aparece e você descobre que o tolo maior foi você. O Barsi não gosta de apostar na tolice alheia. Ele gosta de comprar ativos geradores de muita renda e vê duas formas de pagar muito barato por uma ação. A primeira delas é quando notícias afetam os resultados de curto prazo de uma empresa. Por exemplo, uma empresa de saneamento pode ficar muito barata porque não choveu no ano e a empresa teve de fazer um racionamento, por exemplo. Mas no ano seguinte, chove normalmente e a ação se recupera. As ações de siderúrgicas e mineradoras ficam muito baratas porque o mercado começa a especular pela enésima vez que a China vai quebrar. Mais adiante, essa narrativa perde força e as ações se recuperam. As ações de shopping despencam na bolsa porque esses empreendimentos são fechados por restrições sanitárias devido ao Covid. No ano seguinte, as lojas reabrem e os shoppings se recuperam. Nesses 3 exemplos, investidores que buscam ganhos de curto prazo percebem que o cenário para os próximos meses ficou ruim e vendem as suas ações, deprimindo os preços. Mas, para quem consegue enxergar anos adiante, para quem quer ser um pequeno dono de uma empresa por décadas, um lucro trimestral ruim praticamente não faz diferença. Fortes quedas das ações por problemas de curto prazo são apenas oportunidades de comprar boas ações pagando pouco. É quase como uma arbitragem de horizonte de tempo, em que os investidores impacientes transferem riqueza aos pacientes. A segunda forma de pagar barato é quando há uma grande crise financeira. Hoje em dia, todo mundo fala que crises são oportunidades, mas misteriosamente, basta a bolsa cair durante alguns meses que todos os compradores de ações simplesmente desaparecem. O mercado de ações parece ser o único em que as pessoas ficam tristes quando tudo está em promoção. O Barsi não perde o sono com as quedas. Um dos vídeos mais curtidos da história do nosso canal foi em meio à crise de 2020, no auge do Covid. Era um dia em que a bolsa estava despencando, investidores em pânico e circuit breaker. Enquanto isso, a gente filmou o Barsi tirando uma soneca depois do almoço na cadeira onde ele trabalhava. Ele estava lá perdendo centenas de milhões de reais naquele dia, mas dormiu tranquilo como se nada tivesse acontecendo. Porque ele sabe que crises são passageiras. Olhe o que vai acontecer quando você acelerar os seus aportes no momento de crise. Esse gráfico da Nord Research mostra em vermelho as maiores quedas da bolsa desde o plano real. São quedas de 40%, 50% ou até 60%. Já as barras em amarelo mostram a rentabilidade que seria obtida por um investidor se ele marcasse o fundo de uma crise e depois segurasse o investimento por um ano. E as barras azuis mostram o que acontece se esse mesmo investidor segurar as ações por 2 anos. Perceba que em todas as crises, o investidor obteve uma rentabilidade de ao menos 77% apenas um ano depois. Ou seja, é comprando nas crises que você planta a sua rentabilidade futura. O nosso saudoso Ayrton Senna dizia que era impossível ultrapassar 15 carros quando estava sol, mas que isso era possível num dia chuvoso. E o Warren Buffett já disse, de décadas em décadas, nuvens escuras tomarão conta dos céus da economia e por pouco tempo irá chover ouro. Porque quando as ações caem muito, é como se estivesse chovendo ouro. Você tem a chance de comprar excelentes empresas com um dividend yield de 10%, 15% ou 20% nesses momentos de pânico. Isso é chover ouro. O Barsi costuma dizer que fica como um jacaré, de boca aberta, à espreita do passarinho que virá comer pedaços de carne preso entre os seus dentes.
Quando o pássaro pousa dentro da boca, o jacaré dá o bote. Eu gosto de pensar que o Barsi poupa como um pessimista e investe como um otimista. Ele sempre poupou tudo que conseguiu para sair da pobreza e nunca mais voltar. Ao mesmo tempo, ele costuma dizer que toda crise tem uma solução. Uma crise política pode ser solucionada pelo impeachment ou pela próxima eleição. Se a crise é financeira, governos podem agir para dar suporte aos mercados. Quando o problema é a pandemia, daqui a pouco surgem vacinas. Muitas vezes a humanidade vai estar diante de problemas que aparentemente não têm solução. Mas a verdade é que em todas as crises, uma solução sempre apareceu. É difícil ser otimista e manter essa convicção quando a gente não sabe nem quando e nem como tudo vai se resolver. Mas quando a gente souber o quando e o como, os preços já não serão mais tão convidativos. Então faz assim, escreve uma carta se declarando investidor com visão de longo prazo. Na carta, promete aproveitar as quedas para aumentar o número de ações da sua carteira a preços baixos, garantindo um excelente retorno em dividendos. Assine essa carta e depois pendure ela na parede do seu escritório, porque quando a crise chegar, a maioria das pessoas vai ficar com medo. Então já se prepara psicologicamente desde já para realmente ir contra a manada quando isso acontecer.